Salve, galera! Mais um episódio do Pausa pro Insight. Dessa vez com Dai Rodrigues. Ó, gostei. Achei que ele não sabia meu nome. Eu curti o Dai Rodrigues. Eu fiquei preocupada. Eu falei, acho que ele não sabe meu nome. Pensou. Ó, depois ela mudar Sou eu, o arroba. Depois ela mudar o arroba do Insta várias vezes. Ó, a Dai Rodrigues é uma coisa da hora. Bom, Primeiro galera, insight, então. Primeiro insight. Obrigado por estarem assistindo o nosso episódio. Aproveitando, não esquece, inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Toda segunda-feira, às 7 horas, tem alguém muito da hora para responder as nossas perguntas. E hoje, mais que especial, no mês da mulher, a dona, a fundadora, a CEO e tudo mais da Segredo Lacrado. Tenho a oportunidade de conviver com ela, uma mulher incrível, inspiradora e, cara, valeu por ter aceito o convite. Estou muito feliz de ter você aqui. Dai, vamos começar do começo? Obrigada pelo convite, viu? Imagina, cara. Adorei estar aqui. Ele vai deixar você Da falar. onde começou? fica Não, tem que introduzir, pô. Como começou tudo? Me conta. Então, a Segredo começou em 2014, né? Mas eu tenho uma história empreendedora de muitos anos, porque eu comecei a vender Avon com mais ou menos 8 anos de idade. 8? E a minha primeira loja física eu tive com 16. Até ontem, quando eu peguei as chaves lá da Segredo nova, que a gente vai abrir, eu já vivi muitas experiências de pegar chaves de imóveis que não foram nem alugados, né? Foram comprados. Mas quando eu peguei a chave da loja, em algum momento me remeteu à minha infância, né? Porque com 16 anos você ainda é um pouco criança. Você é adolescente, eu já estava assim, eu já era mocinha, já tinha muita responsabilidade, mas em algum momento pegar essas chaves me remeteu a esse momento. Então eu tenho uma história de empreendedorismo de muitos anos, de bastante tempo, mas a Segredo nasceu em 2014. Então a Segredo é bem jovem, né? Ela tem 8 anos só. Cara, com 16 anos você montou uma loja de roupa? De roupa. Porque como eu sempre vendi as coisas, né? Eu comecei vendendo Avon, depois comecei a vender Natura, depois... engraçado, né? Eu não tinha concepção de margem de última linha. Mas eu aprendi muito cedo o que dava lucro. Então, por exemplo, Natura era mais caro que Avon. Então, eu comecei a vender Natura. Depois, calcinha e sutiã dava margens melhores do que Natura. Então, eu comecei a vender calcinha e sutiã com 12 anos, né? Então, eu vendo lingerie desde os 12 anos de idade. E aí, com 14, eu fui trabalhar numa loja na minha cidade. E com 16, eu abri a minha. Então, que cidade que é? Nossa, eu sou de uma cidade de Minas Gerais, que chama Bom Jesus da Penha, que tem 3.500 habitantes, mais ou menos. Então, por eu ter nascido lá, eu tive muita oportunidade, porque eu tinha acesso, então eu conseguia andar pela cidade desde criança, eu conhecia as pessoas, meus pais conheciam as pessoas. Então, é diferente de uma criança, né, que nasce numa cidade grande, que ela não tem acesso a isso, né? Então, muitas vezes, você fala, nossa, a cidade pequena não te dá oportunidades. Depende do que você está referindo a oportunidades, E né? de quem tá querendo encontrar oportunidade também. Também, né? E de quem está olhando para essa criança, para esse adolescente. Não estou falando de trabalho infantil, de trabalho escravo, não é essa nem a pauta. Mas estou dizendo assim, das oportunidades que eu tive, que construíram tanto o meu caráter, quanto a mulher que eu sou hoje, né? Então, eu devo essa história do empreendedorismo à minha cidade, porque ela foi muito importante nessa construção. Que louco de pensar, né? Diferente. Quantas pessoas não reclamariam de estar na cidade pequena e não conseguir fazer? Acho que enxerga a oportunidade, né? Exato. São olhares diferentes, né? Aí você montou a loja com 16 anos, e aí? Tá, aí eu montei essa loja com 16 anos, mas como a cidade era... Olha, faz muito tempo que eu não falo desse assunto, mas assim, como a cidade é muito pequena, ela vive de agricultura. Então, eu tinha duas oportunidades. Na verdade, eu estudava, sempre fui boa aluna, mas tinha dois jeitos de ganhar dinheiro na cidade. Ou trabalhando na fazenda, né? Nós produzíamos café, sítio, nós nunca tivemos fazenda, assim. Ou trabalhando nessa loja. Então, eu comecei essa loja com 16 anos, eu fui para São Paulo, meu pai me emprestou R$400, sempre foi uma briga, assim, na porteira. Eu quero, ele não faz sentido, emprestou o dinheiro. Eu fui para São Paulo, e eu comecei a comprar ali no Bom Retiro.
E eu sempre tive, desde pequena, assim, eu sempre tive um feeling de produto, de moda muito bom. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu achava que São Paulo era uma coisa só, assim. Então, eu achava que o Bom Retiro era São Paulo, porque eu vinha de uma cidade de 3 mil habitantes. Então, eu não sabia que existia o Brás. O ônibus parou no Bom Retiro, eu desci no Bom Retiro e fiz as compras. E eu lembro que eu falava assim, gente, mas tá muito caro, né? Hoje a gente sabe que o Bom Retiro é um lugar que tem peças melhores, com qualidade. Então, o que eu fazia? Eu fazia uma curadoria, né? Porque eu nem sabia esse nome, né? Mas eu ficava procurando peças que eram de outlet, né? As últimas peças, que eram muito bonitas, ou peças piloto. Então, quando eu chegava na minha cidade, eu falava assim para as pessoas que aquelas roupas eram exclusivas, eram únicas. Porque na minha cidade as pessoas compravam roupa de grade. Então, por exemplo, chegava uma camiseta, era PM, G e GG. Numa cidade de 3.500 habitantes. Né? E aí saía todo mundo com a mesma camiseta. E aí eu comecei a criar esse universo da exclusividade, né? Olha pra você ver isso há quanto tempo. E aí eu comecei a parcelar, que era uma coisa que, como eu tinha margem muito boa, muito importante, porque eu comprava peças mais baratas, eu comecei a parcelar. Então eu fui uma das precursoras na minha cidade a fazer parcelamento. Aí eu comecei essa loja no fundo de um sindicato de produtor rural, porque meu pai alugava esse lugar, então eu peguei meio que o cômodo do fundo, assim, e comecei a vender, até que a loja foi crescendo, igualzinho no Segredo. Vendia, comprava outras, até que a loja cresceu. E aí eu completei 18 anos. E naquela época, assim como hoje, né, as pessoas diziam, se você quiser ser alguém na vida, você tem que estudar. Só que na época eu já ganhava bem. Eu lembro que com 18 anos eu ganhava 3 mil reais. Era como se fosse 30 hoje, né? Com o dinheiro que eu ganhava, eu lembro que eu emprestava pro meu pai para pagar a colheita de café, por exemplo, sem entender a proporção do quanto aquele dinheiro é significante. E aí eu fui fazer faculdade de enfermagem e a minha irmã, caçula... Enfermagem? Tá vendo? O Pausa é legal por causa disso, tá vendo? A gente conhece mais dela agora, tá vendo? Eu sou enfermeira de formação, né? Não sabia disso. Não, mentira, você não sabia? Não. Eu sou enfermeira de formação e aí vou dar um pulo, né? Fiz faculdade de enfermagem e aí eu sempre fui muito estudiosa, eu tenho 7 artigos científicos publicados. Eu sou bem, assim, hoje não mais, tanto antes, mas eu era muito. Então, assim que eu saí da faculdade, eu passei em alguns concursos públicos e eu vim morar em Franca porque eu passei em um desses concursos públicos, né? E eu exerci a enfermagem por 12 anos. Até que em 2014, eu engravidei da Bárbara, a Bárbara chegou e eu já queria fazer um movimento, hoje chama transição de carreira, a gente sabe o nome disso, mas naquela época... Deixa eu chegar o microfone aqui. Naquela época, eu queria mudar a minha vida, né? Eu já era uma pessoa que colecionava lingeries, eu já tinha esse ikigai, essa pegada de moda, e eu queria construir uma marca de lingeries. Então, foi em 2014 que eu criei a Segredo Lacrado. Juntou a fome com a vontade de comer, porque nesse mesmo ano, a minha irmã caçula tinha sido acelerada pela GV. 100 pessoas em São Paulo, 100 meninos jovens foram acelerados para a startup. E aí ela viajou para Boston, porque ela tinha um namorado lá, e ela me ligou falando que estava passando um cometa muito legal, e esse cometa chamava Clube de Assinaturas, e que lá nos Estados Unidos isso era uma moda que a gente deveria entrar nesse modelo de negócio. O Segredo Lacrado nasceu como Clube de Assinaturas, para quem não sabe, é quando você passa o cartão, todo mês cobra, né? E aí você recebe um produto, como Netflix, né? Hoje tem de cerveja, tem de vinho, tem de cafés, tem inúmeros tipos de coisas que tem no Clube de Assinaturas. E aí foi quando a Segredo nasceu como Clube de Assinaturas. Então dá para dar um overview, assim, de onde que eu vim. E nessa época você comprava as peças, você não produzia ainda, né? Então, não. Na verdade, em 2014, eu tenho uma prima que chama Marli, lá de Bom Jesus da Penha. Então, em 2014, a Marli produzia essas peças para mim. Ela mora na rua de cima da minha mãe, ainda mora lá. Então, ela produzia. Chegava e falava, Marli, faz assim. Era poucas peças, ela produzia. Depois, a gente foi aumentando a produção em mais cidades da região ali. E foi que foi. Foi fazendo, vendendo, fazendo, errando, consertando. Erramos bastante, consertamos bastante também. Que louco. E como funcionava esse clube de assinatura? Elas assinavam um valor mensal e recebiam... na época, era assim... Em 2014, o cenário era lindo. Imagina um cenário. Você comprava um site, o cara te entregava um blog. Aí, tudo fácil, né, gente? Tô falando com crítica, por favor.
Comprava um site e entregava um blog. Tipo assim, tudo zoado, tudo bagunçado. Os meios de recorrência, de pagamentos, não sabiam fazer direito, não tinha integração completa. Então, às vezes, cobrava 2 vezes da mesma pessoa, da outra pessoa não cobrava, porque eles estavam validando esse modelo no Brasil. Então, quem estava fazendo negócio sério no clube de assinaturas nessa época, estava chegando de Stanford, estava chegando de Harvard. Os meninos, assim, super nerds, estavam validando. E eu era uma enfermeira no meio desses meninos, a gente era um grupo lá em São Paulo, e eu era uma enfermeira no meio dessa galera que estava criando negócio no Brasil. Mas estava chegando todo mundo com fundo de investimentos, e eu na força do ódio, assim, tipo ia R$300, vendia, comprava outro, vendia, comprava outro. Então a Bárbara pequenininha, eu vinha no centro, comprava uma caixa, colocava o produto, embalava, eu comprava, tipo, caixinha de MDF, pintava, mandava junto, fazia os mimos, eu mesma fazia os mimos. Comprava as palavras love, pintava, eu mesma entregava. Às vezes a gente enchia o carrinho da Bárbara de bebê, levava no correio a pé, voltava a pé, a perrengue atrás de vixe, né? Porque quando você começa a empreender e não tem uma história familiar, não tem fundo de investimento, é difícil, né? Porque até para quem tem os recursos financeiros, é muito difícil empreender. Os primeiros anos de um negócio, seja ele qual for, em qualquer momento que ele esteja, cara, é bicho atrás de eita. Então, a minha história, ela não é uma história diferente de nenhum empreendedor brasileiro, assim, nem homem, nem mulher. É isso que a gente vive, né, no nosso dia a dia. E eu imagino o que ela não passou, você até puxou o gancho, né? Por ser mulher. Né? Porque empreender sendo homem já é difícil, empreender sendo mulher tem um passo a mais de valorização. Ou você não sente isso? Quebrar paradigmas, eu vou falar exatamente sobre isso. Na minha formação, de onde eu nasci, a maneira que eu fui criada, nunca houve essa distinção entre ser homem e mulher. Então, por mais que ela exista, eu tenho dificuldade de perceber. Eu vou te dar um exemplo. Desde os 12 anos, nós começamos a produzir café, se não me engano, com 12 para 13 anos, né? Desde quando plantou a primeira lavoura, eu acompanhei. Só que na hora de entregar o café na cooperativa, que a gente enchia uma Scania, que eu chegava lá, assinava todas as notas fiscais, subia em cima do caminhão, fazia a amostragem do café, era como se fosse meu. Então, isso aconteceu quando eu tinha 12 anos, mas quando eu fiz 18 anos, o meu pai me chamou e falou, sabe aquela colheita, aquela primeira colheita de quando você tinha 12 anos, produziu tantas sacas, tô te entregando, porque essa colheita é tua, foi você que plantou. E aí foi quando eu comprei meu primeiro apartamento. Então, assim, eu tava até falando sobre isso hoje, porque existe essa dificuldade, claro que existe. A maternidade, ela é pesada. Gente, eu amo ser mãe. De verdade, assim, eu acho que eu nasci pra ser mãe. Quem te acompanha sabe. A Bárbara sempre esteve comigo. Eu já fiz inúmeras reuniões em São Paulo com executivos com a Bárbara deitada aqui no meu colo, sim. A gente falando aqui, quase que eu derrubo o copo. Eu falando com você aqui, a Bárbara deitada aqui. Mas isso não era doloroso, isso era um processo da minha vida, porque eu tinha feito a escolha de ser mãe. Diferente de algumas mulheres que se tornam mãe porque não escolheram, eu sempre quis ser mãe, eu sempre quis ter a Bárbara, por exemplo, a Bárbara chama a Bárbara, porque eu sempre quis ter uma menina que chamasse Bárbara, e eu falo pra ela, Bárbara, muito obrigada, porque eu sempre quis ter você. Então, se eu sempre quis ter a Bárbara, e se eu sempre quis ter a Segredo, eu não posso tratar isso como se não fosse complementar, porque eu preciso de todas as esferas para eu ser feliz. Não dá para eu ser só mãe, não dá para eu ser só empreendedora, eu preciso ocupar outras esferas para que a minha vida seja completa, né? A gente nunca tá completo, estamos muito longe de estarmos, mas isso para mim faz muito sentido. Então, eu percebo essa dificuldade respondendo a sua pergunta, mas ela não é dolorosa para mim, porque eu já vivo esses processos muito naturais, assim. Eu ainda brinco, eu falo, nossa, quando eu tô num evento masculino, ou quando eu estou numa mesa que tem muitos homens, eles não me tratam ali como mulher. É uma pessoa, nós estamos fazendo negócios, né? Mas nós sabemos de todas as dificuldades que o mercado tem, né? A gente sabe, né, questões salariais. Eu não sou uma pessoa que não tem conhecimento disso, eu sei do quanto preconceito tem, não é o tema daqui, mas eu tô falando do meu olhar, eu consegui lidar com isso, e ser mulher não me impediu
de me tornar quem eu estou me tornando, né? Porque eu não tô pronta, eu estou em construção. Né? Eu acho que isso, assim como a história de nascer numa cidade menor e ter o acesso, Sim. que podia ser um problema, né? Uma cidade só de 3 mil habitantes. É por isso que eu provoquei essa pergunta, porque eu percebi que você passa bem por isso. Existe, é claro que existe, ninguém vai ignorar isso. Mas tem a forma de lidar com isso. Eu acho que é muito tudo, importante. Né? Mas é uma questão de como você enxerga o mundo, como você enxerga a vida. Né? E são temas que estão muito em alta, maternidade, empreendedorismo feminino, isso tudo, e a gente está num momento importante de falar isso, até por isso, né? Hoje, especialmente, a ideia é essa mesmo, né? Mas eu acho muito bacana de trazer esse seu ponto de vista, que às vezes existe, como eu falei, mas às vezes algumas pessoas, existem empreendedoras que às vezes se abraçam nisso como um problema, e não é um problema. Né? Se você souber olhar, tem dificuldade? Claro que tem dificuldade. Mas enxergar isso como uma possibilidade de desenvolvimento, assim, o que a gente acaba se fortalecendo. Eu acho que o problema existe, ponto. Como que a gente vai lidar com isso é outra questão. Essa é a sacada. Tem alguém chorando, tem alguém vendendo lenço. E não dá pra gente esperar acontecer. Não dá pra ficar sentado chorando. Eu vi um estudo uma vez que era coisa de centenas de anos pra gente mudar essa realidade. Não dá pra eu esperar, porque quando mudar eu já morri, não vai ser pra minha filha. Fazer agora, né? Então, assim, precisa fazer agora. E nós somos precursoras disso, né? Se a mudança vai acontecer, nós precisamos iniciar a mudança. Porque se nós esperarmos as próximas gerações para fazerem essa mudança, vai ficar cada vez mais distante, né? Não sou uma mulher muito militante, essas coisas, mas eu acho que nós vamos ocupar nossos espaços por competências e habilidades. Sim. Assim como os homens vão ocupar áreas que são predominantemente femininas por competências e habilidades, né? Mas precisamos ter acesso, precisa ter acesso para essas mulheres. Nós precisamos... até nós, né, enquanto empreendedores, enquanto humanos, enquanto pessoas, nós precisamos dar acesso, oportunidade de ascensão mesmo, ascensão social, intelectual, né? E talvez o grande desafio que não sejam áreas masculinas ou femininas, são áreas. Sim. Mas podem ser ocupadas por qualquer pessoa que tiver a competência e habilidade para aquilo. Sim. Esse rompimento nesse período, eu imagino sim que sejam anos, 100 anos. Eu não lembro mais, faz muito tempo que eu vi esse estudo. A gente tá aqui, tá na nossa vez de atuar, não dá para ficar esperando que isso aconteça. Não dá, né? Eu falo que se o lugar tem que ser ocupado, que seja eu que ocupe esse lugar. Exatamente, né? O lugar tá lá. O lugar tá lá, então que seja eu, né? Mas a oportunidade tá aí. E é muito engraçado, porque a gente tem diversos clientes na agência, diversas primeiras reuniões, assim, eu nunca vou esquecer o começo da nossa conversa, assim. Que você demonstrou. Eu não lembro nada. Eu todinha. Gente, é tanta coisa que eu vivo num dia que você tem que falar, não, busca o arquivo aí, me relembra. É muito engraçado. Cara, eu vi ela marcar 3 reuniões na segunda-feira às 8 horas na minha frente já. Mentira! Não, segunda-feira às 8. Segunda-feira às 8, segunda-feira às 8. Às 8 eu nem marco mais, que às 8 eu não tô às 8 horas, você pode falar meio-dia, fui eu, né? Mas sabe que eu tenho essa dificuldade também, porque se eu não tiver agenda ali, se eu não pegar e agendar na hora, eu marco 3, 4 no mesmo dia. Mas eu acho massa porque você tem muito conhecimento técnico. Isso aí, na primeira conversa com você, isso fica muito claro. Tipo assim, cara, vem cá, ó. Você sabe muito bem o que é atacado, o que é varejo, como vender atacado, como vender varejo, tudo mais. E isso te trouxe muita conexão com muitas pessoas. Eu acho muito engraçado que toda conversa que a gente tem, você conhece muita gente. Como que você começou a conhecer pessoas de fora do seu círculo e começou a expandir? Porque a Segredo expandiu muito e muito rápido, né? Bom, boa pergunta. Quando você começou falando assim que por eu ter, aparentemente é assim, que por eu ter conhecimento, eu tenho acesso a algumas pessoas. Com certeza. Só que o contrário também acontece. Por eu ter acesso a algumas pessoas, eu também detenho conhecimento. E isso é meio que um looping. É um então círculo. Imagina aqui que eu me aproprio do conhecimento, com isso eu gero oportunidades para quem está comigo, né, meus parceiros de negócio, as pessoas do meu network, as pessoas que eu convivo, e por eu fornecer meio que uma rede de apoio também para essas pessoas, o meu network só aumenta, né? Então eu recebo, por exemplo, igual hoje, a Danilo me mandou uma mensagem de manhã, eu tenho 3 conexões para fazer com você, você tá no time, você quer
quer conhecer essas pessoas, tal. Por quê? Porque no mundo dos negócios, cada vez está mais claro que você não pode chegar pedindo. Né? Uma vez um cara chegou para mim e falou assim, Dani, eu preciso que você me faça uma conexão com fulano de tal. E ele ficou insistindo, acho que eu até te contei isso. E aí eu peguei e falei assim, nossa, eu não consigo fazer essa conexão sua com o fulano de tal, porque você não... O que você tem para oferecer para o fulano de tal? Porque o fulano de tal é uma pessoa ocupada. Então, para que ele te dê uma informação que você precisa, você também tem que dar uma informação para o cara, porque as pessoas que detêm muito conhecimento, eles trocam informações, eles não só doam informações. É igual uma conversa normal, tem que ter o doador e o receptor, senão a conversa não flui. Então, imagina uma pessoa que chega cheia de energia, te contando um monte de coisa, e a pessoa que vai ouvir, ela não tá com o menor saco de ouvir o que você tá falando. O Carlos Bush me falou nessa semana, desculpa te interromper, mas é porque é bem isso. Ele falou, sirva antes de ser servido. Claro. Seja interessante, mas não interesseiro. Né? Essa frase, até quem fala muito é o Janguier Diniz, né? Que ele fala, seja interessante e não seja interesseiro, né? Então, a partir do momento que você... a gente vai entrar em valores, né? Então, a partir do momento que você conhece as regras dos negócios, as coisas ficam mais claras, né? Então, o que é negócio? Até onde eu posso ir? Como que eu devo me portar? Né? Então, esse me portar transcende muito mais a sua... quando eu falo de me portar, eu não tô falando da tua aparência física, se você sabe usar todos os talheres, não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que se você for uma pessoa porque humildade você tem que ter. Você pode ser uma pessoa ter muito conhecimento, você tem que ter humildade, você não tá pronto e acabado, e conhecimento, todo mundo tem conhecimentos distintos, né? Então, se você tiver a humildade de aprender, se tiver a humildade de ensinar e a sabedoria de ensinar, cada vez mais você vai ter mais pessoas, e mais pessoas vão te apresentar para mais pessoas. E se tiver conhecimento, você vai mudar a sua vida com mais velocidade, você vai mudar a sua empresa com mais velocidade. Então, empresas como a minha, elas precisam de fluidez. Elas não são empresas engessadas. Então, se eu não for uma pessoa fluida, por exemplo, eu não consigo marcar um café da manhã em São Paulo amanhã, que eu tenho que tomar um avião 5 horas da manhã para estar lá às 9. Por quê? Porque se eu for uma pessoa engessada, eu não tenho essa oportunidade. Então, por exemplo, estou abrindo a coleção de sapato. Se eu não for uma pessoa fluida para trazer uma diretora criativa e tirar a vaidade do negócio e falar, cara, o projeto é teu, brilha ali, quero ser comigo, a marca não sai, a marca é minha, eu sou a linda, a inteligente, a sabida. Não, gente, aí as coisas começam a ficar engessadas. Então, assim, quando a gente está falando de nova economia, que são esses novos negócios, que são negócios de internet, negócios com fluidez, negócios de recorrência, negócios que dão margem alta, quem está por trás do negócio, ele tem que gerar uma cultura de fluidez, né, dos colaboradores, e isso tem que estar nativo, assim, tem que ser da pessoa que está fazendo a gestão ali, né. Tá vendo? Falei? Bacana demais. E eu acho da hora porque a equipe dela é muito comprometida, né, e aí eu acho que vem uma das lições que a gente sempre fala, ninguém faz nada sozinho. Você pode ser mais foda que você quiser. Não faz. Sozinho você não consegue fazer. Não faz. E apesar de ser um avião, ela passa, furacão, vai embora, as coisas acontecem. Ele tá falando isso, gente. Eu já até sei porque ele tá falando isso. Porque anteontem, acho que foi anteontem. Anteontem eles marcaram uma reunião aqui, eu tinha outra reunião 9h30 na contabilidade. Não é só de ontem não, né? Tá vendo? Deu um prazo de meia hora. Então eu falei, meia horinha, eu passo lá, tomo um café. Tá tudo certo. Eu chego, passo lá, tomo um café, dou uma risaiada com os meninos, gravo um videozinho, falo que eu fui lá e vou embora. Faço um meme, canto uma musiquinha e vou embora. Qual que foi a de segunda-feira? Fala mal de mim. Falou mal de mim pra vários amigos. Acho que não foi essa, acho que essa foi da semana passada. Que eu cheguei aqui e eles estavam falando mal de mim. Mentira, mentira. Louco, não seriam demitidos. Mentira, tô brincando, gente. Tô brincando. Ambiente leve, tranquilo, sem pressão. Sem pressão. Né? Imagina, na força do ódio. Na força do ódio. O que eu acho que surpreende, que na verdade não surpreende, mas que é muito bacana de ouvir, é essa história de reconhecer que você não é dono da razão, que você não é tudo em você, né? Essa é uma das maiores dificuldades dos empreendedores, e não é dos mais antigos. Hoje a gente encontra muito isso. Tem muito cara novo no mercado, Sim. Centralizador pra caramba. Sim. A ideia dele, o negócio é dele, é tudo que ele falar que tem que funcionar. E a gente percebe que os que voam
né? Eles conseguem não só ter o propósito, mas fazer com que todo um time abrace esse propósito. Causa, né? Tem um motivo maior por que isso tudo acontece. E aí, o grande segredo da liderança, de deixar cada um brilhar no seu ponto. Aí deu para ver na tua fala que você trabalha com isso muito forte. Falar, o diretor criativo tá, ele que faça. Mas o nosso time, né, eu preciso puxar uma sardinha, mas é verdade. O nosso time sempre teve a cultura de ser um time muito fazedor, né? Não fazedor naquele sentido de só execução, mas um time de muito comprometimento. Então, quando o Vitor fala isso, é porque ele está referindo a Renata, que é uma pessoa que tá do lado, que Léo vai lá, também. toca. Agora o Léo que inseriu, a gente inseriu o Léo agora, né, na última reunião. E aí eu falei, Léo, sábado eu vou para São Paulo fazer uma campanha fotográfica, quer ir comigo? Cara, a gente vai, fotografa, eu acho que ele vai como trabalho, né? Mas oportunidades, né? Eu acho que eu tenho muito orgulho do meu time. Eu gosto de um time enxuto. Eu acho que você vai criando... Eu vi um estudo, foi um estudo mesmo recentemente falando sobre isso, que empresas que têm muitas pessoas, lógico que é impossível a gente cuidar de empresas grandes com poucas pessoas. O que eu tô querendo dizer é formar núcleos. Então, imagina assim, empresas que têm núcleos ali de 5 pessoas com líder, com gestor, aquelas 5 pessoas, ela tem mais um senso de responsabilidade, de conclusão, de necessidade do que se fosse 60. Sabe aquele negócio a gente tá cansado de ouvir que cachorro de 2 donos morrem de fome? Então, quando o time é pequeno, a pessoa fala, bom, deixa eu levantar a bunda da cadeira aqui, executar e fazer e entregar, Não vai ter quem faça. porque se eu não fizer, não tem quem faça. Então, eu reconheço a importância de ter diversidade, sim, de ouvir mais, de captar mais informações para definir um projeto com mais exatidão. Mas na hora da execução, aquilo precisa estar muito, assim, precisa estar muito nichado. Cara, bora fazer, entrega esse projeto é teu, porque senão o time fica achando que o projeto é da empresa. E aí, quando o projeto é da empresa, se ele não é entregado, ele não sai no prazo, de quem que é o problema? Da empresa. Se o projeto não deu certo, de quem que é o problema? Da empresa. E assim sucessivamente. E a empresa, ela é as pessoas que estão executando tudo que está acontecendo lá dentro, certo e errado, né? E você pensa assim, desde o começo você aprendeu isso durante a trajetória? Não, é seu isso? É nativo? Não. Vem embarcado esse conteúdo? Cara, se eu tivesse nascido com a cabeça que eu tenho hoje, né, junto que eu tenho 40 anos, eu vivi muita coisa, eu vou aprendendo, eu vou me modelando ao longo dos anos, né? E isso isso é a melhor coisa do mundo, assim. Lógico, eu já fui uma pessoa altamente centralizadora. Você estava falando, eu estava pensando. O empreendedor que ele é centralizador, ele não é centralizador porque ele não tem conhecimento da necessidade de diluir ali, de compartilhar, de delegar responsabilidades. É porque ele tem tanto medo do outro fazer errado e ele conhece tanto sobre o negócio dele que ninguém vai executar como ele. Então é lógico que se eu sentasse aqui para definir uma coisa, talvez eu traria soluções melhores. Só que hoje tem áreas da minha empresa que eu não domino como um colaborador meu. Só que quando você está iniciando um negócio, você é quem domina tudo, você conhece muito melhor do que tudo, né? Percebo que as pessoas têm muita dificuldade. Eu converso bastante com empreendedores, assim, pessoas que estão começando o negócio, e eu percebo o quanto que as pessoas têm dificuldade de descentralizar, por exemplo, a questão financeira, né? Medo de ser roubado, medo da pessoa não conseguir fazer bem. E é uma das áreas que, no meu olhar, mais críticas. Que precisa ser descentralizado o quanto antes, porque ela tira a vaidade do dono. Esse dinheiro que tá aqui, para começar, não é seu. Você não tem acesso, não saca a hora que você quiser, né? Então, assim, eu acho que isso é construído, né? A gente tem que errar, consertar, mas também ter bons conselheiros que vai nos direcionando qual a melhor escolha, né? Trazer informação. Eu estudo bastante, eu fiz muitos cursos e eu faço cursos rápidos, assim, que me dão velocidade, imersões, às vezes de 7 dias, de 3 dias, porque isso dá velocidade. Porque como as coisas estão mudando numa velocidade muito grande, nós estamos vivendo muitas crises juntas, então o ódio está aflorado, todo mundo está à flor da pele. Então, consequentemente,
vai aparecer mais cavalos arriados e vai ficar mais imperceptíveis essas oportunidades. Então, eu acho que estamos muito mais no momento de fazer cursos rápidos e aplicar, testar, validar e corrigir, do que fazer, às vezes, estou falando para o empreendedor, né? Do que, às vezes, fazer uma formação muito longa. Eu vou fazer um curso de administração 5 anos. Quando eu terminar, o jeito de fazer, por exemplo, uma planilha de DRE já mudou, Totalmente. Né? Já está calculando por custo, por exemplo, por centro de custos. O Eduardo, que você conhece, trabalha comigo, a gente estava tendo uma conversa, deve fazer um mês. Ele falou, cara, pensei em fazer um MBA na FGV igual você fez. Eu falei, não faça. Não fica um ano e meio. O Eduardo que trabalha comigo, gestor de tráfego aqui, né? Que era gestor de tráfego, né? Hoje Entendi. Gestor da agência. Ele falou, cara, vou fazer um MBA igual você fez de gerenciamento de projetos. Eu falei, não faça, é um ano e meio. Vamos fazer o evento Equity Plus lá com o Thiago Nigro. Tiago, tem propaganda aqui pra você. Mas pensa, tipo assim, cara, 3 dias às vezes vão valer muito mais pro momento do que ele passar um ano e meio estudando uma coisa mais profunda. Eu tava, esses dias semana passada eu tava lá com a Sandra Chaio, e aí ela falou assim, a fundadora da Hope, a fundadora não, a dona da Hope, né, que foi fundada pelo pai dela, e aí ela falando o tanto que ela acha importante, eu também concordo com ela, a educação continuada, né? Eu reconheço que sim, tem que ter conhecimento de MBA, sim, um cara que é executivo, ele precisa ter essa formação, mas ele precisa continuar essa formação, né? Porque lembra que eu falei que os negócios estão mudando numa velocidade muito grande, fluidez. Então, como está surgindo novos negócios, está mudando o modelo de gestão, está mudando o modelo de consumo, está mudando o tipo de consumo, assim, tanto o modelo de consumo quanto a categoria de produtos, né? Como a gente está vendo vários movimentos. Eu cheguei aqui, acho que eu vi alguma coisa enquanto eu estava mexendo no celular, o terror que é a Shein no Brasil para os varejistas, né? E aí eu vi que permeiam problemas muito maiores do que o preço, porque a Shein vende roupas sensuais, coladas, coloridas, e a brasileira, a mulher latina tem um sex appeal por isso. Existem mulheres latinas que têm esse sex appeal, né? Então, assim, você tá olhando, você tá centrando um problema num lugar, na hora que você vai olhar aquilo ao redor, você fala, nossa, tem muito mais coisa aqui dentro. Muito maior. Então, quando você vê players como esse entrando no Brasil e mudando o modelo de varejo, você fala, opa, então meu modelo de gestão precisa mudar, o que meu posicionamento de marca precisa mudar? Daqui a pouco a minha marca, às vezes, não tem a mesma audiência, importância para aquela pessoa, o meu cliente vai deixar de consumir o meu produto para consumir outro produto. Então, assim, é isso mesmo, é a fluidez. É uma provocação que eu tenho feito há muito tempo, a história do modelo educacional que tem que mudar também. Tem. Porque o mercado é muito dinâmico, a fluidez do mercado é cada vez maior. Você Sim. fala isso bastante. Assim, se você fosse voltar, você fez enfermagem, que era provavelmente teu sonho quando você tinha a idade de definir por um curso. Né? E é uma baita carreira, linda. Mas não foi o que você escolheu. Depois disso, depois de formada, caminhou para ter segredo, ou seja, a veia empreendedora estava ali. Se você fosse voltar para a faculdade, fazer mais 5 anos de administração para conseguir realizar alguma coisa, tinha passado o cavalo. O cavalo passou arriado, não dá tempo, o mercado está dinâmico. E por isso que essa é a importância dessa história do ensino continuado. É importante fazer uma formação? É bacana o MBA? O que você aprende no MBA, as conexões do MBA, é fundamental. Mas você precisa sim, cara, fazer Eu acho que as características naturais, aquelas que nós já temos e desenvolvemos, vamos pôr ali até os 20 anos, aquelas que a gente já tem e que a gente desenvolveu, elas nos dão muita oportunidade para a gente iniciar a carreira. Mas as características que a gente desenvolve depois desses anos, elas acentuam as nossas habilidades. Igual você falando, eu estava pensando. A enfermagem, poucas pessoas sabem, mas ela é uma formação que tem muita gestão. Gestão de pessoas, gestão de equipe, gestão de custo, gestão de custo. De custos. Talvez vocês não saibam,
Mas a enfermeira, ao mesmo tempo que ela está participando de um processo de licitação da compra da lâmpada da sala de cirurgias, ela está respondendo uma ação judicial que ela foi notificada porque ela é responsável técnica por aquele ambulatório ou por aquele hospital, e ao mesmo tempo ela está agachada na frente de um paciente fazendo um curativo que precisa de uma prescrição dela, precisa de uma avaliação dela, precisa evoluir uma ficha de um paciente. Então, uma das poucas profissões no mundo que a gente faz execução e gestão juntas. Então, como eu já era uma pessoa que eu já tinha habilidade para fazer execução e gestão juntas, isso foi a maior formação. Então, se alguém me perguntasse que formação que eu precisava ter para abrir um negócio, enfermagem, gente. Porque se você der conta de fazer gestão de hospital, é sério, se você der conta de fazer gestão de hospital, se você tiver estômago para responder uma ação judicial de um erro que foi cometido no hospital, que você nem participou, que você nem viu, mas você é responsável técnico, você responde por esse hospital, e você tem a humildade de ajoelhar no chão, de frente a um paciente, e fazer um curativo, e olhar nos olhos dele, e conversar com o pai, e conversar com aquela pessoa que acabou de chutar a porta, porque ela tá achando que demorou no atendimento. Assim, ter sido enfermeira foi um elemento para mim. Foi um elemento fundamental. Porque todas as habilidades técnicas que eu adquiri depois, elas não influenciaram muito no meu caráter, mas ter sido enfermeira, sim. Que loucura. Você já imaginou isso? Aí, essa é a pausa pro insight. Você já tinha pensado nisso? Sensacional. Puta pausa pro insight. Ó, vou aproveitar a pausa pro insight para poder fazer as nossas inserções do nosso episódio dos nossos patrocinadores. Tá até na tela aqui, ó, o Olinto Café. Então, o presente para Dai. Propina! Tá vendo? Eu sou cliente da Olinto Café, não é post-pago. São coisas boas. Aí, ó, propina do Tadeu. Tadeu e Bruna, obrigada. A Bruna também tá no nosso mês da mulher empreendedora aqui no Pós Open Insight. Bruna é uma mega empreendedora, né? Sensacional. Ó, Tadeu, manda um recado pra galera aí. E aí, galera, tudo bom? Eu sou o Tadeu aqui do Olinto Café e vim convidar vocês para ter experiências completamente diferentes na hora de tomar a sua bebida favorita. Aqui você encontra diversos métodos, cafés de produção própria e o carinho e o trabalho que só uma equipe especializada pode oferecer. Vem visitar a gente aqui. Valeu, Zé Tadeu. Dai, e você falou pra gente que foi pra São Paulo com 16 anos, puta no choque, chegar lá, sair de uma cidade de 3 mil habitantes e ir pro Brás, que acho que uma rua deve ter mais ou menos isso de gente passando. Então. Uma loja, né? É uma baita, você vê a cidade inteira de repente lá. Mas um negócio que me chamou muita atenção é essa questão de pegar e transformar uma ponta de estoque, alguma peça de outlet em exclusividade. Eu imagino que hoje você continue transformando as oportunidades da mesma maneira, só que em outra proporção. Fala pra gente disso. Então, para mim, para São Paulo, não foi um choque, assim, era muito legal. Porque imagina assim, é a primeira vez que eu tinha visto um molho rosé, por exemplo, na minha vida. Era a primeira vez que eu tinha a oportunidade de comer num restaurante muito bom, né? Então, aquilo era um mundo mágico para mim, porque eu via cores, eu via oportunidade, eu via moda. Então, aquilo ia muito além, porque eu nasci numa cidade de Minas, então a cidade é cercada de montanhas. Então, a gente sempre olha e imagina o que há por trás daquilo. Então, imagina que você chega em São Paulo é tudo plano. Então, você olha e imediatamente você já tem uma resposta, você não precisa imaginar. Então, imagina que enquanto em Minas a minha capacidade criativa ela tinha que ser muito aguçada, em São Paulo tudo me entregava. Como Nova York, por exemplo. Tipo assim, quando você tá numa cidade muito grande, é tudo na tua mão. Pá, você quer isso, tá aqui. Você quer isso, tá aqui. Você quer isso, tá aqui. Tem as dificuldades de trânsito, as dificuldades, mas a cidade te entrega de pronto. Então, São Paulo, pra mim, foi, assim, muito legal, muito legal. Tipo, eu menina... Ixi, eu me achava mais foda, porque é como se eu fosse rica. Tipo assim, achava aquele pacotão de dinheiro do bolso, comprava o que eu queria. Imagina eu que nem tinha um tênis direito, eu dava 5 mil reais, eu tinha um dia pra gastar 5 mil reais, sabe assim? E acertar o que ia trazer. E acertar o que eu ia trazer. Então, aquilo pra mim era muito mais um momento de diversão, de descoberta, de alegria. E o trabalho, pra mim, eu acho que por tudo que eu vivi, né, ele é uma continuidade da vida. O trabalho, pra mim, não é uma dificuldade. Por exemplo, eu não acordar, que saco, tem que trabalhar. Ai, que delícia, tô viva, deixa eu trabalhar.
Sabe assim, é uma continuidade da vida, como todas as relações da vida, né? Eu acho que a gente não tem... Tem muita gente que fala, né? Ah, você e o trabalho... Não, nós somos o que a gente faz. Exatamente. O trabalho faz parte do nosso dia a dia, Faz. né? E me conta uma coisa, você também teve a oportunidade de viajar para um monte de lugar, nem eu. Sim. Me fala um lugar, o lugar que você fala assim, chegou e falou, puta que pariu. Quero voltar. Eita. Bom, deixa eu pensar. Ai, teve lugares que eu cheguei e quis morar, né? Mas teve lugares que eu cheguei e quis voltar. Você quis morar Acho onde? Eu fui para Dubai há uns 2 anos. E eu fui com um grupo de empresários, um grupo de amigos e de negócios, assim. Foi lá que eu conheci o Janguier Diniz. E quando eu cheguei em Dubai, eu tive muita vontade de morar em Dubai. Porque eu tinha um olhar de Dubai um pouco preconceituoso, assim. Eu achava que Dubai era tipo Vegas, que tem de mulher pelada, jogando dinheiro pra cima, né? E quando eu cheguei em Dubai, eu fiquei encantada, porque eles têm muitas oportunidades para quem tá chegando. A cidade acho que 95%, sei lá, um número absurdo são de gringos, de pessoas que foram para começar a vida, indianos, paquistaneses, que são paquistaneses, né? Então, todo mundo que tá lá tá indo para fazer a vida. Então, eu senti muita cordialidade, eu achei um lugar, assim, muito próspero, né? Então, eu falo assim que uma coisa que Dubai nos ensina é que, por eles não terem petróleo, eles olharam para aquela situação e falaram, cara, como que acabou o petróleo, né? Como que a gente vai fazer esse deserto dar dinheiro? Como que a gente vai fazer investidores olhar para isso aqui, né? Então, eles olham para uma situação assim e falam, eu vou fazer isso. Né? Mas diferente de algumas coisas que a gente faz e diz que vai fazer, eles fazem, né? E isso tá na cultura deles, né? Eu vi outro dia uma reportagem que eles têm muitas preocupações com as pessoas, né? Com o preço dos alimentos, para que não subam. Eles são muito sérios com tributações, com coisas erradas. Então, assim, tem taxas de impostos menores, mas tem muito dinheiro circulando, né? Diferentemente do Brasil. Já tiveram alguns lugares que eu gostei, mas assim, acho que Dubai me marcou muito, porque eu vi uma oportunidade de criar a Bárbara, ou meus filhos, não sei se eu vou ter mais filhos, com melhor qualidade de vida e ao mesmo tempo ascensão nos negócios rápido. Eu conheci muitos brasileiros que estavam fazendo negócios muito sérios lá, business mesmo. Agora dos lugares assim que... Não, e é diferente dos Estados Unidos, tipo assim, por mais que a gente tenha sonho, já houve esse sonho americano, acho que não faz sentido mais, acho que tá mudando o dinheiro tá meio que mudando de mão, não sei, veremos os próximos capítulos do Império Romano, egípcio, etc e tal. O lugar que eu passei perrengue atrás de visto foi no Egito. Senhor Jesus, Pai de misericórdia, me abençoa, amém. Eu mandei uma modelo pra lá, pra fazer uma campanha da Cleópatra, no aniversário da Segredo. Aí a modelo e a fotógrafa falou, nós passamos muito perrengue aqui, pegaram nossas máquinas, graças a Deus devolveu, a gente achou que ia perder toda a campanha. Eu falei, deram moleza. Pensei, lá vai eu, a Lu e a Bárbara, só nós 3 mulheres chegamos no Egito, lindas e loiras. Quando nós chegamos lá, era época de Covid, então tinha que fazer o exame logo na entrada do aeroporto. Mas as pessoas que faziam o nosso exame não usavam máscaras. Eram todos homens sorridentes que faziam o exame, mas não usavam máscara. Por quê? Eles acreditam que o Covid não existe. Então, porque se não existe, então por que vocês querem fazer o meu exame? E eu passei muito perrengue. Vixe, mas eu passei perrengue. Eles pegaram meu celular, olharam as minhas fotos, porque eu tava tirando muita foto em frente à esfinge. Depois eu fui pro Oásis, entrei 800 quilômetros lá dentro no Saara, porque eu queria conhecer esse lugar, esqueci até o nome, que é onde as águas têm tanto sal que não afunda, que eu queria ter a experiência de viver uma experiência no Oásis, são Siwa, um dos lugares mais lindos do mundo. Mas fomos até escoltadas, porque no Egito, se você andar mais 300 quilômetros dentro do país, você precisa ser escoltado. O cara levava um fuzil desse tamanho. Pra piorar um pouco, espero que quando vocês postarem isso, o guia que fala português não veja o que eu tô falando. O cara tirou uma foto comigo. E aí isso não é permitida. E aí o guia começou a brigar com segurança. 800 quilômetros de deserto tá dentro na língua deles. A minha vontade era falar assim, para esse carro, me traz um camelo selvagem, que eu estou voltando
pro Brasil. Bicho atrás de eita. Mas assim, quase em todos os lugares que eu vou, a plateia tá rindo, vocês não podem rir. Quase todos os lugares que eu vou, tem um perrengue, né? É que tem uns perrengues que são mais gourmets. Agora esse, nossa, eu achei que ia ser comida por um canibal no Egito. Eu tenho um colega que ele foi com a esposa pro Egito, Cauré, e os caras ofereceram mesmo. São 47 camelos. Uma grana pra ficar com ela lá. Não, são 47 camelos o preço médio. Aí eu fiz as contas. Você tava na média do preço? Não é que é aquela música do Gustavo Lima, que eu tô... Tem uma música que você não ouve sertanejo, né? Você não é de Franca, né? É uma música que tô numa média boa. Acho que é mais ou menos dele. Aí eu fiz as contas, dava... O meu guia era bem bacana, assim. Aí eu falei, 47, isso aqui. Fizemos as contas, dava tipo 150 mil, né? Reais? Eu valia 150 mil reais. Eu falei, não, peraí. 150 mil reais eu dou de lucro por mês se eu não transar, tipo assim, se eu não fizer nada. Se eu ficar só sentada cuidando meu cérebro, de gente. Meu filho. Tipo assim, se eu não erguer nem a mão, ficar só sentada falando o que eu sei. Eles rolavam no chão de rir. Mas, é muito interessante, né? Porque é uma cultura muito diferente e eles veem a gente como mulheres usadas, né? Então, assim como as mulheres, a gente acha que isso não faz sentido, para elas também não faz. E a cultura, ao mesmo tempo que é uma coisa muito estranha, é uma coisa muito bonita. Sim. Porque é a maneira como eles veem as coisas, como eles vivem. E eles... existe um certo encantamento nisso por parte das mulheres. Também existe alguns desafios por ser uma mulher muçulmana, né? Não vem ao caso. Mas 47 camelos, não, sai pra lá, muito pouco. Prefiro casar sem nenhum camelo, porque eu posso terminar, né? Se eu quiser. É engraçado que acho que quanto mais você absorve de outra cultura, você entende que a verdade não existe. Não. Né? É a sua verdade contra a verdade dele. Eu né? concordo. Acho que isso é muito legal. E quando você desmistifica de que quando você desmistifica a verdade e você reconhece que existe um monte de verdades, você passa a olhar aquilo de uma maneira diferente, né? E a Bárbara, minha filha, viaja muito também, né? Por causa de mim, então eu acabo levando ela junto. E esses dias ela falou assim, nossa, a minha colega falou que... A minha inimiga, né? Agora começou a ter inimiga. A menina que eu não gosto da minha sala falou que a minha mochila era feia, porque eu falei que eu não vou trocar a mochila dela esse ano, vai com a mochila velha mesmo, porque a escola dela é aquelas escolas sabe aquela escola de terra que menino? Eu falei, não vai trocar, vai com a 6 meses, tá ótimo, dinheiro pra outra coisa. Aí ela falou, a menina falou que a mochila era feia. Aí eu falei, e aí? Ela falou, você dá bola pra isso? Porque se não fosse a mochila, seria o cabelo. Se fosse o cabelo, seria a minha bruma e a mochila. Ela falou, mãe, eu não me preocupo com isso, porque ela tem que preocupar com a vida dela. Então, assim, a partir do momento que ela tem 8 anos e me deu essa resposta, a partir do momento que você reconhece que existem outras culturas, eu não tenho que preocupar com a vida do outro, eu preciso se preocupar com a minha vida, porque eu estou inserida nessa situação, né? Não estou falando de situações de vulnerabilidade da mulher, né? Estou falando assim, de escolhas. Cada uma escolhe como quer viver e ok, tá tudo certo. E por falar em escolher o que vai viver, e o futuro? O que vai acontecer com a Segredo, hein? Eu preciso consultar a minha bola de cristal. Achei que era sobre eu. Sobre a Segredo. Sobre você também, pode ser. Sobre a Segredo. É que você é a Segredo. Esse é o lance. Então, mas você acredita que por mais que eu permeio a Segredo, eu faço uma distinção muito boa, assim, do Todo bom empreendedor faz. Do que é a Segredo e do que sou eu, né? E até comentei isso esses dias lá, né, num podcast que eu gravei, que eu falei assim, cara, muita terapia. Muita terapia. Para você entender o que é o outro, para você entender o que é você, para que você diminua essas vaidades, né? Porque senão você fica tão inserido no contexto de trabalho que você fica uma pessoa chata. Você só fala de negócios, né? E não é todo mundo que quer falar só de negócios. Então você chega numa mesa, fala de negócios. E às vezes, não, você chega numa mesa, o povo tá ralando milho para fazer pamonha. Você precisa ter o conhecimento mínimo para falar sobre aquele assunto. Se você não souber, você tem que perguntar, oi, por favor, que jeito que enrola essa pamonha aí? Que jeito que põe o queijo aqui dentro? Então, assim, e é uma questão que eu sempre trago, né? Acho que eu até que cheguei a falar que... Estava até falando com os meninos aqui, cara, eu quero ser uma mulher muito interessante. Essa fala dela, né? fez tipo assim, mano, guarda essa fala pro pausa, por favor. Primeiro, o que eu falei? Que eu nem lembro mais do que eu falei.
Mas o raciocínio é assim. Nessa meia hora de reunião que eu tinha com os meninos, tinha que falar uma coisa muito interessante. Mentira. A gente ficou fofocando. Tá vendo? É técnica isso aqui, tá, Cleiton? É técnica de persuasão. Ó, não é tão legal. Não, o que eu tava dizendo é o seguinte. Eu estou com 40 anos. Possivelmente eu vou viver bem até uns 80 anos. E um dos maiores desafios, a gente tá falando sobre relacionamento, né? Foi por isso que a gente caiu nesse assunto. Um dos maiores desafios é o envelhecer. Por quê? Porque eu não estou casada nesse momento. Gente, pode mandar currículo. Voltando ao assunto, isso que eu ia falar. Voltando ao assunto, o que eu estava dizendo é que, por mais que você está numa relação saudável e duradoura, a gente está falando sobre os segredos, chegou nesse assunto, e você não sabe por quanto tempo você vai ter um parceiro. Então, por mais que você escolha um parceiro que tenha um bom papo, que tenha um bom sexo, que respeita seus valores, respeita a sua família, você não sabe. Porque mesmo se der tudo certo, essa pessoa vai morrer em algum momento. E ela pode morrer precocemente ou não, né? Então, eu estava dizendo que a gente precisa se tornar pessoas melhores, né? Porque se você se tornar pessoas mais interessantes, sempre vai ter alguém querendo conversar com você. Então, eu falei, sabe aquela pessoa que ela, por exemplo, ela sabe um pouco de matemática e aí ela ensina para uma criança matemática e aquela pessoa, a criança absorve esse conhecimento e ela ganha a presença daquela criança. Sabe aquela pessoa que conhece sobre negócios, que alguém vai lá, oi, tudo bem, você já teve uma empresa, só que você poderia, por favor, me ensinar como que eu faço o curso de um sapato, por exemplo? E aquela pessoa, naquela solidão, não solitude, mas naquela solidão do envelhecer, ela senta com uma pessoa jovem e ela se apropria daquela energia, daquela vitalidade, daquela pessoa que está começando diante de uma outra pessoa que às vezes já conquistou o dinheiro, né? Então, há essa troca. Então, esse movimento, para mim, ele é muito claro quando eu penso assim, se eu me tornar uma pessoa mais interessante, né? Uma pessoa com mais conhecimento de todos os aspectos, de chegar e falar com uma pessoa sobre flor, e falar com uma pessoa sobre tecnologia, e às vezes ouvir de uma outra pessoa um assunto que eu não faço nem ideia do que ela está falando, e essas trocas ficam muito saborosas. E, consequentemente, a vida vai ficando melhor. Porque, no final das contas, a gente quer viver bem. Então, nós cuidamos das nossas empresas para ganhar dinheiro. Pronto. E a gente ganha dinheiro para viver melhor, né? E nesse viver melhor é uma série de coisas que permeiam esse viver melhor, né? E as relações com as pessoas e as relações humanas, elas têm um papel muito importante nesse contexto, porque ninguém é feliz sozinho, né? Então, é mais ou menos esse... Não sei se vocês conseguiram acompanhar, mas é mais ou menos esse raciocínio que tem me acompanhado bastante, assim, nas minhas escolhas, no caminho que eu tô trilhando. Não tem nem o que dizer. É isso. Acabou. Acho que é assunto acabado. Não, cara, é que basicamente empresas são feitas de pessoas. E eu sempre, acho que o Cleiton já vai falar 500 vezes isso. Tudo que a gente quer é sentar na mesa e as pessoas quererem conversar com você. O ser humano é um animal que vive em bando, né? Sim. A gente gosta de estar em grupo e pertencer a algum grupo. A gente quer ser benquisto. Acho que essa é a grande busca nossa. E a grande busca do Pausa é fazer com que a gente traga algum insight para alguém que está assistindo a gente. Tá. Então eu queria te pedir, se você puder deixar aquela mensagem assim, ó, não pode deixar faltar para quem está assistindo a gente e que possa se espelhar em você, ou para começar um negócio, ou para mudar de carreira, ou para poder entender que está no lugar certo. Eu acho que não dá pra gente medir a vida da gente com o óculos do outro, né? Então, às vezes, alguém olha e fala, nossa, mas aquela pessoa, por exemplo, mas a Dana foi enfermeira, e se eu deixar de ser enfermeira para eu fazer uma carreira como a dela, às vezes eu teria os acessos que até então ela não tem. Mas essa pessoa, ela tem acessos que eu não tenho, né? Às vezes ela tá casada, por exemplo, né? E tá vivendo uma vida feliz naquele momento. Às vezes ela tá
assistindo televisão, sessão da tarde, comendo uma pipoca, que eu não faço isso há dezenas de anos. Então, assim, eu acho que quando a gente percebe o que é felicidade pra gente, a gente começa a fazer escolhas melhores. Ninguém precisa ser empreendedor. O mundo precisa de pessoas empreendedoras, mas o mundo precisa de pessoas cuidadoras, mas o mundo precisa de pessoas que ensinam, né? Então eu acho que quando a gente encontra o Ikigai, que é aquilo que a gente nasceu para ser, a gente encontra a realização. E a gente não precisa de centenas de milhões. Você pode ter centenas de milhões se você quiser, dezenas ou alguns milhões, mas você pode ganhar um salário que você viva bem e você viver essa vida, uma vida extraordinária sem ser um empreendedor. Então, assim, eu acho que no momento que eu tô, eu adoro o que eu faço, mas eu acho que no momento que eu tô, eu quero muito mais ser feliz do que ser a fodona, a detentora do saber, quem manda pôr, quem manda tirar. Vou mandar quando for preciso, vou deixar de mandar quando for preciso também. Eu acho que a gente tá aqui pra ser feliz. Cara, a gente vai morrer daqui a pouco. Todo mundo sabe disso. Aí teu dia fica aquele dia chato, que você tá buscando coisas que estão tão distantes. Se você quiser empreender, bora, é facinho, vamos lá, dá certo. É para quem gosta de desafio, e o empreendedorismo ele tem uma qualidade, acho que é importante deixar isso bem claro. O empreendedorismo é uma das áreas que exigem que você melhore todo dia. Áreas que você repete, você não precisa melhorar muito, porque é por repetição. Mas o empreendedorismo é uma área que, se você não desenvolver a habilidade de aprender coisas novas, o empreendedorismo não é para você. Se você é uma pessoa que tem dificuldades de lidar com o seu ego, se é uma pessoa que não gosta de ser mandada, se é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com as dores, o empreendedorismo talvez não seja uma área para você. Lógico que isso tudo é trabalhado, a gente consegue modelar a nossa capacidade, as nossas habilidades, todos os seres humanos são modelados, independente de como a gente nasceu, independente de onde a gente veio, mas tem que deixar muito claro que o empreendedorismo não é para todo mundo, viu, gente? Gostaria de dizer que é, mas não é. Bom, fechamos mais um episódio? Tapa na cara. Eu vou só... Eu falei com carinho, gente. Não bati ninguém. Um tapa com luva de pelica, dá segredo lacrado. E eu vou aproveitar para agradecer mais uma vez o patrocínio da iRobot, nosso patrocinador oficial do Pause, onde você pode montar sua loja virtual hoje e começar a vender o quanto antes. Aproveitando também para te dizer, se você chegou até aqui, para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Toda segunda-feira às 7 horas tem mais uma pessoa louca na nossa frente para contar a sua história. É isso aí, demorou. É isso aí? Dai, muito obrigado. Valeu. Eu que agradeço. A gente fica por aqui. Obrigado encerra? Mais uma vez por ter aceito o nosso convite. E fique atento aos próximos episódios do Pausa pro Insight. Valeu. Obrigada.